Permita-me carregar o peso da responsabilidade. Não precisa depender da sua própria inteligência. Quantas vezes a gente tenta resolver o problema e não consegue porque a gente esquece de pedir ajuda? Muitas vezes, quando eu tive um dos problemas, eu achava que com a minha inteligência, mesmo que se eu lesse em inglês, em espanhol, em francês, exemplos de outras pessoas, mesma coisa quando foi caso de doença também, eu achava que lendo eu ia conseguir. Aí um dia estava bem pesado, aí eu dei uma birra e falei com Deus, assim, dando medo, chorando: não dou conta, não estou dando conta. E aí, quando eu abri, falou: mas não é para você dar conta sozinho, você não vai dar conta mesmo. Aí eu lembrei do que a minha mãe às vezes falava que quando eu era criança, eu tentava calçar os sapatos sem conseguir, eu colocava no pé errado e chorava e não deixava ninguém ajudar. Eu falava: botar, porque eu queria botar sozinha. Então, toma cuidado. Quem está vivendo assim, querendo botar os sapatos no pé e amarrar, então não está errado. Deixa Deus vir ajudar vocês, que dá mais certo. Ou então tem que sair andando descalço. Das duas, uma. E ninguém às vezes quer sair andando descalço porque está quente e vai queimar o pé. Então vamos deixar ele vir e ajudar, que vai ficar mais fácil. Permita que a minha mente esteja em você e receba de mim a orientação. Ela nunca estará errada, e o homem mais esperto não poderá maquinar uma forma de me exceder em esperteza. Por isso, apoie-se em meu braço de sustento infinito, e seus dias sobejarão de bens, como um pomar frutífero. Sou a sua plenitude, sou a fonte de todo bem. Desejo ser seu centro de atenção e completa satisfação. Quaisquer outras bênçãos que eu der a você são pequenos sinais de bênçãos adicionais, benefícios excedentes, se desejar. E tem outra parte também, falando um pouquinho sobre a porta estreita, porque a gente quer a solução, quer tudo de bom, mas entrar pela portinha estreita são poucos. Está lá em Mateus 7, falando sobre a estrada ser íngreme. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Você é o meu tesouro. Eu me alegro em você quando está completamente rendido a mim, sem pensamentos de ambição ou realizações pessoais. No capítulo de hoje, quando falou em docilidade, eu acho que essa docilidade passa muito pela nossa rendição, por a gente colocar o joelho no chão e se render mesmo, deixar ele vir, deixar ele tomar conta, deixar ele fazer, não nós tentarmos fazer, porque a gente não consegue sozinho. Caso deseje alguma coisa, deseja mais da minha presença. Caso ambicione alguma coisa, ambicione mais da minha justiça e do meu amor. Afaste tudo que corrompe a sua vida, da mesma forma que jogaria fora um trapo imundo e mal cheiroso. Quantos de nós queremos assim, que tudo esteja tão limpo na nossa casa, em tudo, em todas as partes, mas às vezes dentro da gente não está limpo. Se a gente pensar que é um trapo mal cheiroso, alguma coisa mal cheirosa, alguns pensamentos que a gente tem às vezes, fica até assim incoerente. Aquela mania de limpeza que teve uma vez que a dona Rosita falou, que eu achei interessante. Quem tem mania de limpeza é porque está sujo por dentro. Aí eu fico vigiando e toda vez quando eu fico muito meio assim. É porque está sujo por dentro, né? Aí, não escoço não. É um dos pais, e toda vez quando eu fico assim, ou às vezes alguma tia minha está muito assim com mania de limpeza, eu corro e paro e penso: nossa, onde será que está sujo? Dentro de mim. Toda vez, dona Rosita. Afaste tudo que corrompe a sua vida, da mesma forma que jogaria fora um trapo imundo e mal cheiroso. Ensine os outros a manter uma integridade mental,
Mas esse ensinar os outros não é ensinar com palavras, não. É ensinar, às vezes, dando exemplo. E, às vezes, um exemplo silencioso. Vocês não precisam falar com palavras, mas, às vezes, corrigir a si mesmo. Porque quantas vezes a gente tem pensamento mal cheiroso, que se feder esse pensamento, e não adianta passar perfume, às vezes. Então, vamos tomar cuidado com esses pensamentos mal cheirosos também, e tentar cortar eles, porque vem. Mas a gente tentar corrigir, na medida do possível. Isso sim é dar exemplo, e sem ser com palavras. E cada um de nós experimentar a limpeza interior. Não se alcança a santidade em caminhos largos. O caminho da santidade é estreito e íngreme, e muitíssimo solitário. Tão solitário, às vezes, ao ponto da Dona Rosita se achar assim, diferente, incompreendida, e muitos de nós que estamos aqui também, que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas como é que funciona isso de renovação carismática católica? Como que é isso? A gente fica assim, meio que sendo diferente, é um caminho solitário, sim, às vezes as pessoas criticam assim: nossa, mas você vai lá segunda, terça e quarta, nossa, mas toda segunda, ah, mas hoje tem jogo, tem isso, tem aquilo. Então é solitário, sim. Mas cada um de vocês que está aqui sabe por que está, que eu tenho certeza que cada um, apesar de não vir aqui às vezes dar um testemunho, tem uma historinha para poder contar do porquê que passa por aquela porta estreita, por que não está em casa, às vezes assistindo novela, ou um jogo, ou indo a uma festa. Continuem, mas continuem com... Vamos lembrar de ter docilidade e cuidado com os pensamentos mal cheirosos, viu, gente? Boa noite. Falta 3 minutos, acabou. Ô, gente, isso é bom demais, é ótimo, vocês não fazem ideia como vocês sofrem. Eu vou bater numa tecla, então, vamos defender nós que somos cristãos, né? Tá Você difícil, precisa olhar para mim, não pode olhar para ele. É o seguinte, eu vejo muita gente falando assim: eu sou católico espírita, eu sou espírita católico. Vou bater na coisa feia que todo mundo costuma fazer aqui. Primeiro eu quero falar um pouquinho como surgiu o Espiritismo. O Espiritismo surgiu, a fé do Espiritismo, no ano de 1820, pelas irmãs Fox, nos Estados Unidos, que elas desenvolveram uma técnica de falar na madeira e mexer com o pé. O Espírito falava uma coisa, batia uma vez. Isso, 2 vezes. A irmã Meg fez isso com o pé, sabe? E batia naquele solo. Isso se espalhou pela Europa. E Hippolyte, alguma coisa, era o nome do Allan Kardec. O nome dele verdadeiro era Hippolyte, que segundo, aí ele foi estudando isso. O verdadeiro nome Allan Kardec foi por causa do espírito que ele recebeu, que era um poeta, segundo ele. E ele pegou o livro da Bíblia e fez o Evangelho segundo o Espiritismo, distorcendo as palavras de Jesus. Porque na verdade, segundo os espíritas, Jesus é o espírito mais inteligente que teve na face da terra, mas é totalmente ao contrário que nós cristãos acreditamos, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não acreditam na Santíssima Trindade, muito menos no Espírito Santo, somente em Jesus. Segundo ele, é o espírito mais evoluído que teve na face da terra. E outra coisa, eles falam que eles têm a vida para pagar nessa vida e depois voltam para pagar outra vida até o espírito ficar evoluído, como foi o de Jesus, Michelangelo, outros espíritos que não voltam mais, segundo eles, né? Só que é o seguinte: Jesus morreu na cruz por nós, pagou nossos pecados ali, ou seja, a gente não precisa vir e voltar de novo para pagar de novo os pecados. Esse é a cola depois não. Olha, Adão e Eva ressuscitou de quem? Ressuscitou não, recebeu o Espírito de quem? Pois é, né? Porque a primeira explicação, tudo tem que ser bíblico. De onde que eles vieram? De quem? Do nada? É bíblico, gente. Se Jesus se encarnou, nós também vamos se encarnar. E outra coisa que todo mundo fala, o Espírito é caridoso. Mas se a gente for olhar, eles estão fazendo a caridade por quê? Para pagar os pecados dessa alma e está fazendo, e está ajudando o próximo. Só que a gente tem que falar assim: mas você não pode ajudar ele. Porque se ele está hoje pedindo alguma coisa, você está atrapalhando ele, porque ele está pagando os pecados dele nessa vida, né? Você tem que falar isso para ele. Igual a gente tem que falar também uma coisa assim, que eu acho que